Caminhando aí, senhores e senhoras futuras e futuros advogados, aí vamos aí verificar agora as questões que caíram e envolveram o crime em espécie de furto, a partir do artigo 155. É 155 e 156 que trata sobre furto no Código Penal, na parte especial. O 157 já começa roubo. Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, está ali no artigo 155. E aí não é empregada a violência. E tem-se, quando se tratamos de furto, quando se trata de furto, há várias doutrinas, né? E o Mirabete, o doutrinador Mirabete, existe vários aí, livros aí que já estudamos para concurso e até mesmo para o dia a dia. O Fabrini Mirabete ele diz que as teorias são criadas para tentar explicar ali a caracterização da consumação do furto, o momento que se consuma o furto. Essa questão de subtrair para si, para outro e coisa alheia à moda. Tem a teoria da concretátil, teoria da concretátil, que basta apenas tocar a coisa. Olha só. Tem a teoria da apreensio rei, que você tem que segurar a coisa. Tem a teoria da motio, que exige que a coisa seja removida do lugar. Saia o dinheiro do bolso, saia o celular do bolso, saia do lugar que se encontra. É a teoria da amótio. A teoria da Blatt já precisa que a coisa, além de sair do lugar, ir para um local seguro, e ali sair da esfera de vigilância de quem teria a posse daquela coisa. Agora, a doutrina e a jurisprudência, senhores, já traz aqui para a gente, dentro do nosso ordenamento jurídico, que pode ou não, há julgados que entendem dentro de uma teoria da Ablatio, dentro da teoria da Motio, tá? É lógico que não tem julgado que trata ali da concretagem, tá ok? Só tocar a coisa, não tem como. Agora, a questão da nossa jurisprudência e contemporânea, né? E aí vem dizendo que há 3 momentos da consumação ali. A questão da mera subtração da coisa, da aquisição da posse ali do objeto do furtado, né? Enquanto da decorrência da clandestinidade, ou seja, tem que ter um furto sem que o dono daquela coisa veja, tenha conhecimento. A empreendida ali, ainda que por algum momento, algum tempo, algum certo momento ali com aquela coisa que foi subtraída. Dispensa, então, a posse que a gente chama de posse tranquila, a saída do bem da esfera de vigilância da vítima. Esse é o primeiro entendimento que se tem. O segundo entendimento, a necessidade da subtração, retirada do bem da esfera de vigilância da vítima. Tá? E já uma terceira doutrina, uma terceira teoria formada dentro da jurisprudência e do nosso doutrinador, deve haver a subtração da coisa, a inversão da posse e a posse mansa e tranquila. Quem furtou tem que estar fora da vigilância dessa pessoa, há totalmente inversão da posse, o que era daquela pessoa e passou a ser, que subtrair de outra, que era de outrem, passou a ser daquele de quem furtou, e tem essa coisa como tranquila, ninguém vai mais perturbá-la ali, nem o próprio, o que é o verdadeiro dono. E aí chama-se de posse tranquila, mansa e tranquila. E aí o próprio STF, STJ, ele pode adotar, e já adotou em alguns momentos, os tribunais superiores adotam praticamente, geralmente ali, que às vezes tem julgados, é caso concreto que vai determinar o julgador. Mas a tese de consumação para os tribunais superiores, que no furto, o furto se daria pela simples aquisição da coisa, cessando então a clandestinidade. Fez aquela clandestinidade de furtar a coisa sem que a pessoa veja, a clandestinidade e torna-se a posse material. Quem pegou, quem subtraiu, pegou, quem subtraiu tem a posse material da coisa, ainda mesmo que breve o tempo, tá? Pouco importa se é tranquila ou não essa posse, se ele tá, mas ele já pegou para si, ele teve aquele ânimo de assenhoramento, ele passa a ter a questão de ser o senhor da coisa, que não é dele, ele passa a ser o senhor da coisa, mesmo que breve momento, não precisa para os tribunais superiores que a posse seja mansa e tranquila. Mansa, pacífica e tranquila, né, que chama. Tá?
ou se houver ainda a saída do bem da esfera de vigilância, não há necessidade para os tribunais superiores. Então, se aproxima muito da teoria da motio, né? Já a maioria dos doutrinadores, a parte majoritária, entende que deve ter essa posse mansa e tranquila, tá? Além de ter os primeiros momentos da clandestinidade, do ânimo de assenhoramento, e depois deve ter ali a posse mansa e tranquila. Para os tribunais não precisa essa posse mansa e tranquila, não precisa dessa tranquilidade de ter a coisa. E aí, sem muita delonga, senhora, vamos ao que interessa, e é o que é importante, é isso aí, conteúdo, o que caiu, as questões que já caíram, vamos tentar trabalhar com toda a nossa tranquilidade aqui. Ah, vem dizendo que Paulo é dono de uma loja, a questão foi agora, recente, olha aqui, ó, exame 22, Paulo é dono de uma loja de compra e venda de veículo usado, procurado por um cliente interessado na aquisição de um veículo Audi e não tendo um similar para vender. Paulo promete ao cliente que consegue aquele modelo já em prazo de 7 dias. No dia seguinte, Paulo verifica um carro, ele observou um carro lá do mesmo modelo pretendido que se achava estacionado no pátio de um supermercado. E assim aciona o Júlio e o Felipe, conhecidos furtadores ali de carro da localidade, prometendo a eles adquirir o veículo após a sua subtração. Determinou, conversou, falou: Júlio e Felipe, faça o furto desse carro, desse modelo, e eu já vou comprar direto aí de vocês. Então, acontece que a dupla subtrai o bem e logo pensando na venda vantajosa que faria o cliente interessado, que seria o Paulo, lógico. Então, Júlio e Paulo, tranquilos com a venda de que seria realizado, subtraíram o veículo, né, referido ali, e Paulo efetuou a compra do veículo e o pagamento respectivo. Dias após, Paulo vende o carro para o cliente, né? Ele prometeu de vender o carro. Todavia, a polícia identificou a autoria do furto em razão da ação de ser monitorada pelo sistema de câmeras ali de supermercado, sendo o veículo apreendido e recuperado com o cliente Paulo, né? Aí a questão vem dizendo ali que Paulo foi denunciado pela prática de crime de receptação qualificada. Será que Paulo vai responder por receptação qualificada? E furto qualificado em concurso material. Em questão de Paulo atingiu ali dois crimes, né, em concurso material, né? Quando o agente atua ali com 2 ou mais ações, responde por 2 ou mais crimes, seja idêntico ou não, é concurso material, tá? E aí vamos verificar as alternativas, senhora, ver se está tudo dentro do que a gente já tem conhecimento em relação às questões de furto. Mas antes eu quero essa questão aqui, abrir um parênteses rapidinho aqui, tá? Tendo em vista que a questão busca o quê? Conhecimento dos senhores sobre o crime de furto e também de receptação, previsto lá no artigo 180 do Código Penal, né? Aí, todos os crimes de furto e receptação são crimes contra o patrimônio, né? Lógico. A primeira dúvida é saber se pode ocorrer o crime de quem pediu para furtar ali, a questão se ele concorre como receptador ou como também ali em concurso de pessoas em relação aos 2 que furtaram o carro, né? Aí, se ocorre o concurso de pessoa, o Paulo, Paulo, né, o que pediu o carro, o Paulo ele é coautor do crime também. E aí não é coautor do crime, ele apenas atuou como receptação. Mas aí temos que verificar, senhores, que no concurso de pessoas, o coautor não precisa necessariamente praticar o núcleo do tipo. Ele não precisa estar lá no momento que os dois furtadores estavam realizando o assalto. O Paulo sabia realmente que o carro ia ser furtado. Então, dessa forma, o Paulo vai responder por furto qualificado, pelo concurso de pessoas, e não de receptação. Não haverá punição para o crime de receptação para Paulo, pois a venda do automóvel é um pós-fato, é um pós-fato impunível, considerando que ele participou no concurso de pessoas, ele participou do furto realizado. Que eu falei, ele não precisa estar lá presente.
Estão considerando uma extensão da infração penal, esse pós-fato de vender o carro lá, tá, ok? Para o agente que queria comprar o carro. A gente não, o cliente queria comprar o carro. O receptador, ele não pode ter nenhuma participação do delito antecedente. Ele pode até suspeitar que aquele bem ali seja proveniente de algum crime, tá? Mas ele não pode, em nenhum momento, ter nem sequer a participação, e houve a participação. Ele não pode sequer ser coautor, porque ele não vai pegar uma coisa que ele já sabe que é roubada. Ele não é o receptador. Ele, em nenhum momento, ele pode participar desse delito. E se ele participou do delito, Paulo participou do delito, ele participou do delito, então ele é imputado a ele o furto e não a receptação em concurso material, tá bom? O nosso amigo Kleber Masson, doutrinador, conhecido disso, ele ensina que o sujeito ativo da receptação pode ser qualquer pessoa, ou seja, trata-se de crime comum, com exceção do autor, coautor, partícipe do crime antecedente, que somente responde pelo delito de furto e não pela receptação, tá bom? E aí, verificando com todas essas informações aqui, senhores, nós podemos tranquilamente dizer que o Paulo ele não pode responder pelo crime tanto de receptação como de furto qualificado. Ele vai apenas responder pela questão do furto qualificado, pelo concurso de pessoas, tá ok? Apenas por isso. E somente por isso. Tendo em vista que a receptação seria um pós-fato impunível, conforme nós falamos. Tá? Ele participou realmente do crime de furto. E aí ele vai responder somente por isso aqui. Tá? E vamos seguindo, que tem muita informação, tem muita mesmo. A questão 179. Inconformado por estar desempregado, Lúcio resolve se embriagar. Tá? Ele está desempregado, tá? Inflação alta, gasolina às alturas, e desemprego e por aí vai. E ele então resolve se embriagar. Pelo menos tem dinheiro para comprar bebida. Mas vamos lá. Quando se encontrava-se no interior do coletivo, retornando para casa, ele verifica que o passageiro sentado à sua frente estava dormindo. E o telefone ali, celular desse passageiro estava solto em seu bolso. Ali quase à morte, quase caindo o celular, provavelmente. Aproveitando-se da situação, Lúcio subtrai o aparelho sem ser notado pelo lesado, que continuava dormindo profundamente. Ou seja, o crime já consumou pelos tribunais superiores, sim. Ele tornou-se, a posse não está sendo mansa e tranquila, senhora, porque ele ainda não saiu do ônibus e não está com essa tranquilidade toda ali daquele ânimo de assenhoramento. Ao tentar sair do coletivo, Lúcio foi interpelado por outro passageiro, que assistiu do ocorrido, iniciando uma grande confusão, e fez com que o lesado acordasse e verificasse que seu aparelho fora subtraído. E aí sim, o crime já havia consumado pela nossa, nós já falamos em relação aos tribunais superiores. Após a denúncia pelo crime de furto qualificado pela destreza, olha só, botaram destreza, e regular procedimento foi feito, o Lúcio foi condenado no termo da denúncia, sendo ainda a aplicação das agravantes da embriaguez pré-ordenada, olha só, senhor, já que o Lúcio teria se embriagado dolosamente. Considerando apenas as informações expostas, e aí o Lúcio, então, apresenta o recurso de apelação, que já saiu a sentença, o senhor ou a senhora, como advogado, vai apelar e vai requerer. E vai requerer o quê, senhores? E aí temos que verificar determinadas situações aqui. Aqui você já tem que pedir na própria apelação várias coisas. Primeiro, afastar a embriaguez. Por que afastar a embriaguez? Porque a embriaguez, mesmo sendo voluntária ou culposa, realmente não exclui a imputabilidade, ali previsto no artigo 28 do inciso 1. Não há que se falar em destreza também, senhores, porque o celular já estava caindo, já estava à mostra. Tá? A questão da embriaguez, ele não se embriagou para poder realizar o assalto, para querer ali, falando agora da embriaguez, eu acabei entrando aí direto na destreza. Na embriaguez, ali mesmo não afasta a imputabilidade, mas ele não houve uma embriaguez pré-ordenada, não pode se agravar. A embriaguez pré-ordenada encontra-se lá como agravante no artigo 61, inciso 2, a linha L do Código Penal. Ele não bebeu para poder assaltar, ele não foi lá beber e falou, agora eu vou assaltar, eu vou beber e encorajar.
A embriaguez pré-ordenada é isso. A pessoa bebe, se encoraja para praticar o crime. E não aconteceu isso. Ele bebeu porque estava o quê? Desempregado, aflito ali, ou qualquer outra coisa. Então, a embriaguez pode ser afastada, pode. A destreza também pode ser, pode. O celular da pessoa estava caindo, não houve destreza. Ele não, no momento, ele pegou, surripiou ali o bem, e sem que a pessoa percebesse, a pessoa estava dormindo. Não há que se falar em destreza. Então, pode se afastar os dois, as duas imputações a ele ali. A questão da agravante, da embriaguez pré-ordenada, e a destreza, que seria já vindo da qualificadora do furto. Então, aí partindo para as questões, para as alternativas, né, senhor? Vamos observar que a apelação vai requerer o quê? O reconhecimento da causa de diminuição da pena diante da redução da capacidade em razão da sua embriaguez. Não, não existe isso. Mas não o afastamento da qualificadora da destreza. Vamos pedir também o afastamento da qualificadora da destreza. Pode pedir também, ok? Aqui o senhor poderia pedir. Não houve destreza alguma. Em relação aqui à capacidade da embriaguez, a alegar que estava embriagado e pedir ali, isso só acontece em caso fortuito ou força maior, senhor. Já vimos isso aí, artigo 28, parágrafo 1º, que é isento de pena, e aí, se não for inteiramente capaz, ele aí pode responder ali com a questão de diminuição de pena. Mas seguindo aqui, a letra B, a desclassificação para o crime de furto simples, mas não o afastamento do agravamento da embriaguez. Sim, pede-se também afastamento da embriaguez pré-ordenada, porque não houve, ele não bebeu para cometer o crime. O enunciado fala claro que ele entrou no ônibus e viu aquela oportunidade. A oportunidade faz o ladrão, tem uma história dessa, mas aqui não podemos pedir afastamento. A letra C, a desclassificação para o crime de furto simples e o afastamento da agravante, sim, pede o afastamento da agravante da embriaguez, não devendo a embriaguez do autor do fato interferir na tipificação da conduta ou na dosimetria da pena. Justamente, você pedindo o afastamento da embriaguez, a questão não irá influenciar na dosimetria da pena, que é na segunda fase que entraria ali a agravante. Então, essa alternativa estaria mais indicada para nós aqui, e como a correta. Pedir absolvição diante da ausência da culpabilidade em razão da embriaguez completa. Não houve embriaguez completa, senhores. E ali nós não podemos pedir, pelo artigo 28, parágrafo 1º, a isenção de pena pela ausência de culpabilidade. Tá? E não está que se falar em ausência de culpabilidade pela embriaguez. Tá ok, senhores? E aí, vamos para frente? Vamos para frente. Vamos fazer essa mais uma questãozinha para poder dar um tempinho, uma aguinha, e aí continuarmos. Observe, senhor, que essa questão foi de 2020, e essa questão aqui que estamos falando agora é de 2019. Vamos para a questão 180, estamos chegando pertinho aí da questão 230, e aí vai ser só alegria, senhores. É só conhecimento, só tijolinho e mais tijolo de conhecimento. Vem dizendo aqui que Mário trabalhava como jardineiro na casa de uma família rica, sendo tratado por todos como um funcionário exemplar, com livre acesso a toda a residência, em razão da confiança, olha aqui, senhores, em razão da confiança estabelecida. Certo dia, enfrentando dificuldade financeira, Mário resolve utilizar o cartão bancário do seu patrão Joaquim e, tendo conhecimento da respectiva senha, promove um saque de R$1.000. Vê que não houve violência nem grave ameaça, ele subtraiu para si coisa alheia móvel, e dinheiro é coisa alheia móvel, mesmo estando lá no banco. E aí subtraiu esse valor. Então, quando estamos dentro ali do artigo 155 do Código Penal, vai querer, resta saber só se foi abuso de confiança ou não. E aí pode observar, senhores, sem sombra de dúvida, o artigo 155, existe um parágrafo 4º chamado de qualificadora, dentro das qualificadoras. E nessa qualificadora tem lá o inciso 2, que trata com abuso de confiança. O artigo 4º trabalha com as qualificadoras. E o inciso 2 diz justamente a questão do abuso de confiança. E não há dúvida que o coleguinha Mário aqui, ele agiu com abuso de confiança, um furto com abuso de confiança, tá bom? Considerando o Mário, então, nessa situação, vamos verificando, continuando. Joaquim, ao saber ali, ao ser comunicado pelo sistema eletrônico do banco, né, que houve um saque sem ele saber, e aí ele foi e bloqueou a conta lá, efetuou o bloqueio da conta. Mas o Mário não sabia que ele havia bloqueado. E o Mário ali
ele tentou um novo saque no dia seguinte, não obtendo êxito. Né? Aí foi verificado lá pelas câmeras de segurança do banco e verificou que era o Mário. E aí já está caracterizado o furto, não há nenhuma questão que se falar, que foi caracterizado com abuso de confiança. A questão seria em relação ao segundo momento que ele foi lá sacar. A questão foi tentativa, a pessoa pode dizer sim, pode ter sido considerada tentativa, mas na verdade houve ali um chamado crime impossível na relação ao segundo momento do saque, tendo em vista que por absoluta impropriedade do objeto, pois o cartão do crédito estava bloqueado e a conta encerrada ali. Então, pode responder somente pelo furto qualificado pelo abuso de confiança. Não há outro questionamento nesse sentido. Então, o Mário deverá esclarecer que a sua conduta configura, aí temos que observar item por item para verificar o que encaixa em tudo que nós falamos aqui, senhora. Tá bom? Crime de furto simples, sim, crime de furto simples consumado. E furto simples tentado, não houve um simples tentado, tendo em vista o crime impossível, tá ok? Do Código Penal. A forma continuada, não houve nem questão de continuidade deletiva. A letra B, os crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança consumado e furto qualificado pelo abuso de confiança. Não, tentado, não houve ali. Por mais que tenha, aquela não aconteceu por circunstância ali à sua vontade, mas a questão foi que não teria de maneira alguma ele sacar aquele dinheiro porque já havia sido bloqueada a conta. E aí que nós voltamos a falar, houve a impropriedade absoluta do objeto, ou absoluta impropriedade do objeto, é o que diz o artigo 17. A letra C, um crime de furto qualificado pelo abuso de autoridade apenas, justamente, senhor, somente a questão do primeiro momento, já que o outro foi considerado como crime impossível, tá bom? A letra D, os crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança consumado e o furto qualificado. Não tem mais o E, não pode. A segunda parte ali, viu, observamos que foi a questão de crime impossível, senhor. E aí podemos ir para 181, podemos. A 181 vem trazendo ali que, decidido a praticar o crime de furto na residência de um vizinho, João procura o chaveiro Pablo, e informa que o seu desejo, o Pablo sabe do desejo que ele tem que furtar, pedindo que se fizesse uma chave que possibilitasse o ingresso na residência. No dia do fato, considerado que a porta já estava aberta, João ingressa na residência sem a utilização da chave que for entregue por Pablo e subtrai a TV. Chegando em sua casa, narra o fato para sua esposa e o convence de devolver o aparelho. Ou seja, mesmo convencido pela esposa, há uma voluntariedade de devolver esse aparelho, tá bom, senhora? No dia seguinte, João atende à sugestão de sua esposa e devolve o bem para a vítima, narrado e todo ocorrido ao lesado, de que, por sua vez, comparece à delegacia e promove o registro próprio, o boletim de ocorrência. Considerando os fatos ali, o advogado, sob o ponto de vista ali, a senhora ou o senhor como advogado, com ponto de vista técnico, deverá esclarecer aos familiares de Pablo e João que, tá? A questão de Pablo, do chaveiro Pablo e do João. Vamos aqui, item por item aqui. Nenhum deles responderá pelo crime? Responderá sim, tendo em vista que houve arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz não se concretiza nesse momento aqui, senhora. Vamos falar por quê. Por parte do João, e como causa de excludente da tipicidade, estendes a Pablo, aqui nós temos que ver que não houve arrependimento eficaz, pois o crime foi consumado, e o crime consumado já consumou, ok? Ali, além disso, no arrependimento eficaz, não se exclui a tipicidade, uma vez que o agente responde pelos atos já praticados, é o que está lá previsto no artigo 15 do Código Penal, tá bom? Então, não podemos falar de arrependimento eficaz. Ambos deverão responder pelo crime de furto qualificado, aplicando-se a redução da pena apenas para João em razão do arrependimento posterior. Lembre-se aqui em questão do arrependimento posterior, senhores. O arrependimento posterior deve o crime ocorrer sem violência ou grave ameaça, é o que diz lá o artigo 16 do Código Penal. E aí, tudo bem, houve aqui a questão de um arrependimento posterior, houve sim um arrependimento posterior, tá? Mas a questão aqui está errada, que no furto qualificado, aqui, porque houve a questão da chave,
não foi utilizada. Então, não houve concurso de pessoas. Aqui não há um liame entre o nexo causal, aquela questão lá do PRIO que nós falamos, não houve relevância causal alguma para poder caracterizar aqui a questão de um concurso de pessoas, né? Em razão do arrependimento. Vem dizendo aqui, ambos deverão responder, ambos não vão responder pela unidade da infração. Aqui tem lá na questão do requisito, a unidade da infração, ambos irão responder por furto qualificado. Aqui está entendendo que houve aqui a questão de um concurso de pessoa, e não houve concurso de pessoa, tendo em vista que a chave em nada adiantou do crime ser cometido ali por conta do João, tá ok? A chave nada adiantou, então foi uma irrelevância nesse sentido aí. Vamos ver a letra C, senhor? Ambos deverão responder pelo crime de furto qualificado? Não. Aplicando-se a redução da pena para os dois em razão do arrependimento posterior, tendo em vista que se trata de circunstância objetiva. Aí, aqui nós temos que parar aqui também, senhor, em relação à parte objetiva. Vamos verificar aqui, tá bom? É a questãozinha, como trabalhar com a questão da parte objetiva e subjetiva da coisa. Mas aqui, nesse caso, aqui na letra C, não houve furto qualificado. A qualificação que ele quer impor aqui, que houve concurso de pessoa, e não houve concurso de pessoa. Observe que Pablo, a ação de Pablo nada adiantou. Com ela ou sem ela, o furto iria ocorrer do mesmo jeito, tá bom? Não houve aqui a qualificação pelo concurso de pessoa. A letra D. João deverá responder pelo crime de furto simples? Sim, justamente. João deverá responder pelo crime de furto simples. E com causa de diminuição do arrependimento posterior? Sim, justamente. O arrependimento posterior é justamente disso. Aquele chamado R, arrependimento posterior, que repara o dano, ok? Antes do recebimento da denúncia. E aí terá a redução da pena. A redução da pena ali que nós sabemos com muita tranquilidade, que reduz de 1 a 2/3. Reduz a pena. E aí, tranquilo, com toda a tranquilidade. E Pablo não responderá por crime algum? Não, Pablo não responderá por crime algum. O Pablo não responderá por nada, por crime nenhum, pois sua participação foi considerada inócua. A cópia da chave ali nada valeu, conforme eu falei. Foi inócua, nada contribuiu para o resultado furto. Não foi suficiente para configurar o concurso de agente, conforme eu falei. Não foi suficiente para concretizar a qualificadora do concurso de agente, pois não houve a relevância causal, conforme nós já falamos, aquele dos requisitos do PRIO, a relevância causal das condutas. Um dos requisitos que estão previstos lá, justamente, que ocorre o chamado nexo de causalidade. E não tendo nexo de causalidade por conta de ser inócua a sua participação, por conta de não ter relevância causal alguma, o Pablo não irá responder por nada, senhores. E é isso aqui, tá ok, senhor? Aí temos que ter conhecimento, é justamente aí que temos que ter conhecimento de vários dispositivos, vários institutos, em relação ao arrependimento posterior, em relação a saber se foi arrependimento eficaz, se não foi, concurso de pessoas, trabalharmos e lembrarmos de todos os requisitos. E aí podemos, com essas bases todas, respondemos qualquer questões, com todos esses estudos, cada tijolinho, cada conhecimento, cada momento de estudo. Aquilo que nós falamos, um dia sem estudar é um dia perdido, é um dia bem distante disso aqui, senhores. Um dia, um momento sem estudar, um dia sem a cabeça ficar pensando em todos esses artigos, todos esses dispositivos, todos esses institutos, todos esses crimes em espécie. Se ficar um momento sem pensar, senhores, os senhores podem cada vez se distanciar. Mas não, os senhores não vão fazer isso, que eu acredito no senhor, acredito na senhora, que estão conosco aqui estudando, estão aprendendo, estão em foco, com foco determinado em ser aprovado, em conquistar a tão sonhada vermelhona. Até o próximo aqui encontro, que será a continuidade disso aqui, que não acabou a questão em relação ao crime em espécie de furto. Ali do 155 ainda temos mais uns 5 exercícios aí. Vê que é bastante cobrado o crime em espécie, o furto, o 155, tá bom? Então, rapidinho, bebam água e vamos voltar para lá. É rápido, senhor, é rápido,